Meu Vizinho Totoro é uma animação japonesa de 1988, dirigida por Hayao Miyazaki, e nos apresenta uma espécie de celebração da vida pela arte. O desenho tem, dentro da sua estrutura, uma pequena história da arte e a pequena relação entre o mundo da representação ficcional e do mundo natural. O filme ele parte de um princípio que me parece ter suas raízes numa história da pintura e mais precisamente na história do impressionismo, uma passagem na história da arte que elege o ar, a luz e o vento como objetos pictóricos. Existe alguma coisa da pintura francesa moderna do final do século XIX naquilo que o Miyazaki nos entrega nesse filme. E mais especificamente, o problema do vento, que eu acredito que seja o tema do autor. Miyazaki, sistematicamente a cada filme, se coloca a questão de como convidar o vento à mais laboratorial das artes. A animação, nós sabemos, ela é feita através de um trabalho exaustivo, em cima de uma criação muitas vezes sufocada, mas nos estúdios, enfim, com computadores, com o trabalho do artista diretamente sobre a folha em branco. Mas o que fascina o Miyazaki nesse meio é como essas ferramentas lhe permitem fazer com que o movimento do mundo apareça em toda a sua pujança, em toda a sua expressão material. Trata-se aqui de uma animação que me parece que aprendeu com o cinema, com alguns princípios filosóficos da arte cinematográfica, e que hoje nos interessa porque pode ensinar alguma coisa no cinema. O interesse do Miyazaki pelo vento, pela luz, pela natureza, é uma espécie de abertura para uma forma arejada, enquanto a gente vê no cinema contemporâneo uma escolha cada vez mais sufocada da relação que as câmeras estabelecem com os corpos e o mundo. O cinema ele nasce como um prolongamento das pesquisas da pintura impressionista. Se nós pensarmos nos primeiros filmes dos irmãos Lumière, por exemplo, existe um interesse muito próximo entre o universo da pintura e o universo do cinema. Tem um filme em especial que me parece fundamental e que tem é como se fosse uma carta de intenções do cinema. Se trata do Almoço do Bebê, uma das pequenas curtas primeiras dos irmãos Lumière, que mostra em primeiro plano um dos irmãos alimentando com a esposa o seu filho. Ali já está figurado a infância, a natureza e o interesse do cinema por essas duas forças. Existe uma relação permanente entre o cinema e a infância. É na infância que nos apaixonamos pelo cinema. O Serge Daney diz que o cinema é a infância, o cinema não é a adolescência. Porque o cinema ele nasce de um gesto de curiosidade, de descoberta. O cinema ele é essencialmente uma aventura do descobrimento. E enquanto que a adolescência, como diz o Coutinho, a adolescência já é muito contaminada pelas certezas, enfim. O adolescente é muito armado, segundo ele no filme Últimas Conversas. Serge Daney nos diz também que a cinefilia, quer dizer, o amor pelo cinema, ou melhor, o amor pela vida a partir do amor aos filmes, ele nasce de uma adesão e de um interesse profundo da experiência de mundo. E, em algum sentido, um desprezo pela sociedade. Ele então cria uma espécie de binômio, em que de lado figura o mundo, de outro figura a sociedade, e o cinéfilo é essa criatura que tem um interesse pelo mundo, mas que despreza essa máscara feia que a sociedade muitas vezes porta. Muitas vezes, quase sempre. Isso me faz pensar numa cena fulgurante do meu Vizinho Totoro, que é quando o pai toma banho com as filhas.
num espaço paradisíaco, edênico, um idílio natural, em que não existe nenhum tipo de peso, nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de pecado naquilo que é figurado na imagem. O pai toma banho com as filhas, eles brincam, e isso é quase que um reencontro com essa vocação primitiva que o cinema de alguma forma sempre alimentou e que em algum momento vai deixar de perseguir. Um outro crítico de cinema muito importante, da mesma geração de Serge Daney, fala de uma borboleta que atravessa o quadro, né? Esse crítico é o Jean-Claude Biet e esse texto é A Borboleta de Griffith. Ele diz que quando uma borboleta atravessa o quadro numa imagem cinematográfica, ela ilumina o drama, ela não dispersa. É uma espécie de abertura para o caráter imponderável da realidade, para a presença incontrolável do mundo. E isso é o que marca a beleza das imagens cinematográficas, né? Nesse texto, que é uma crítica ao filme O Raio Verde, de Éric Rohmer, o Biet diz que Rohmer traz 5 ou 6 impressões frescas da realidade material. E me parece que essa é também a busca do Miyazaki no seu desenho. E de alguma forma, então, essa animação, não sendo cinema, ela pode ajudar ao cinema. Um cinema cada vez mais sufocado, um cinema cada vez mais preso pela noção da autoridade do autor e da sua ideia matriz, enfim. Porque o que o Miyazaki oferece aqui é uma coisa que passa pela arte da pintura, passa pela arte do cinema e que atinge um ponto de magnificência, que é entender a arte como um gesto de observação. Em primeiro lugar, pelos objetos que ele elege, né? No filme a gente é posto na presença de um ethos da criança num estado muito puro. Tudo ali, desde a primeira cena, nos é entregue através de uma escolha muito sensível e criteriosa de determinados gestos e de determinados detalhes no jogo que as crianças estabelecem entre si e entre seus corpos e essa realidade a ser desvendada. E essa realidade é o mundo natural, também objeto de observação delicada. O mundo natural aqui, não só pelos fenômenos os fenômenos da natureza, por exemplo, o interesse de encontrar na sua paleta de cores o exato representante da luz da noite, ou de como o filme nos consegue transportar para uma experiência da chuva, com suas diferentes intensidades, da chuva grossa, da chuva fina. Por exemplo, como fascina a queda das gotas que ficam retidas nas folhas das árvores que caem sobre o guarda-chuva, que é uma das descobertas do Totoro. Esse interesse, ele contamina em diversos sentidos a sua arte da criação. A criação aqui ela é um prolongamento quase que natural da observação. O que interessa na observação do mundo é a sua realidade aparente e a sua realidade subterrânea. Miyazaki exercita uma crença de que a arte também se ocupa do espírito do mundo e do espírito das coisas. E nesse sentido, a animação seria talvez a arte mais apropriada. Pensando etimologicamente, a expressão anima fala do movimento, de um movimento que se pode oferecer ao corpo inanimado, que é o que o artista faz com as folhas no exercício da animação, e também de um mundo anímico, um mundo povoado pelo seu espírito. E nesse sentido, fascina aqui o bestiário do Miyazaki, de como ele é único na construção de criaturas e a sua obra ela é povoada por uma fauna única. Mas em Totoro, esse bestiário ele nasce de um estudo muito sério, muito profundo
das formas da natureza, dos componentes, dos materiais. Por exemplo, o Totoro ele encarna uma espécie de estudo da textura do pelo, de como o pelo reage ao toque, de qual é o peso do animal peludo. Ele tem, por exemplo, a graça e o peso do tigre no seu pouso, na maneira do seu deslocamento, e também a leveza do pássaro. É como se o Miyazaki observasse muito profundamente algumas virtudes do mundo animal e transpusesse para a sua criatura mágica. O filme ele quase que se sustenta num acordo harmonioso entre o mundo mágico e o mundo material, entre a experiência vital e o sonho. Mas no seu último terço ele insere uma coisa que até então não tinha aparecido, que é o conflito. E o conflito aqui é fantástico. Inclusive, em virtude daquilo que ele já tinha nos apresentado, ele consegue nos fazer sentir um conflito muito simples, muito singelo, que é uma criança que se perde. E esse não é a única aproximação que o filme do Miyazaki estabelece com o filme Um Verão na Casa do Vovô, do Hou Hsiao-hsien. Parece que existe uma vontade de descoberta através de alguns sinais, uma vontade de descoberta do mundo através da criança, a presença de uma mãe no hospital, uma ida ao campo, uma descoberta dos sentidos através da descoberta dos sentimentos que anima as duas obras. Aqui essa dimensão se adensa. Ela nasce do medo da morte, existe uma briga entre as duas irmãs e uma culpa. Na criação do suspense, por exemplo, da descoberta de uma sandália na ponte, o Miyazaki consegue reter o nosso fôlego. É como se alguma coisa da nossa experiência infantil, de quando nós éramos crianças e fugíamos de casa, ou quando mais velhos, nossos parentes crianças fugiam de casa, alguma coisa dessa experiência ele consegue figurar através de uma escolha muito acertada de imagens e do trabalho do tempo. A simples fuga de uma criança se faz sentir. E essa talvez seja a grande lição que o filme pode oferecer para o cinema contemporâneo. Principalmente um cinema que se pretende adulto e forte, em que existe uma profusão de estímulos, muitas vezes gratuitos, de abjeção e de horror, e que parte do princípio de que o espectador é indiferente, que o espectador é insensível e que tudo precisa ser gritado para que ele possa sentir. A lição que a animação, nesse caso, oferece ao cinema é de que é preciso uma reconexão às coisas simples e que elas ainda têm força e ainda têm poder.